Olá, irmãos. Quero cumprimentar todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos já iniciar o culto. Eu vou pedir para que você separe aí o hino de número 392, o cantor cristão. Mas antes eu quero trazer alguns recados para os irmãos. Primeiro dizer que hoje, dia 6 de março, culto de louvor, às 18h30 está aqui a minha pessoa, para juntos adorarmos a Deus, e na portaria, nossa irmã Fátima Silva e nossa irmã Betânia. Na quarta-feira, dia 9, haverá PGM feminino, e aí eu peço que as irmãs procurem depois a nossa irmã Odete, que ela estará orientando as irmãs sobre como será o procedimento da realização do PGM na quarta-feira pela manhã. Na quinta-feira, dia 10, nós temos um novo encontro de PGM protótipo aqui na igreja. Nós já temos há algumas quintas-feiras feito um trabalho aqui em loco na igreja para que em abril a gente possa, então, de fato ir para os lares, trabalhar, fazer o trabalho de PGM nos lares. Mas por enquanto, até o final de março, nós estaremos fazendo aqui na igreja, juntamente com os irmãos. Você é nosso convidado. Inicia-se às 19h30. No final, sempre tem uma confraternização, um comes e bebes, que os irmãos gentilmente trazem para a gente poder ter um compartilhar da comunhão também, no partir do pão. Então, todos os irmãos estão convidados, quinta-feira, às 19h30. E já estejam orando por esse trabalho. Se esforce para estar presente. Nós somos uma igreja, uma comunidade, e é importante que haja esforço da nossa parte, irmãos, para participar das atividades que existem na igreja. É apenas uma atividade que a gente tem durante a semana, essa de quinta-feira, Então a gente ora a Deus para que Deus desperte os corações, desperte, dê ânimo, para que nós possamos estar aqui para cultuar a Deus, sendo que em abril nós vamos, então, para os lares, fazer esse trabalho nos lares. Inclusive você, se você tem interesse de que esse trabalho de PGM seja feito no seu lar, você pode também nos procurar depois para conversar, entender melhor como que vai funcionar, Como que funciona, e aí, quem sabe, Deus nos desperte aqui entre nós, lares disponíveis dentro da sua casa, receber a palavra de Deus e ali prestarmos cultos juntamente com os demais irmãos, tá bom? No sábado, dia 12, haverá jejum e oração às 8 horas, e na sequência, às 10 horas, haverá encontro de formação ministerial. Então, todos os irmãos estão convidados para estar no jejum e oração, sendo que os irmãos que fazem parte aí da equipe ministerial estará conosco às 10 horas para a formação ministerial. E no dia 13, domingo, embora esteja aqui, irmãos, culto de louvor, na verdade é culto de celebração das primícias às 18h30. Então nós também retornamos com o culto de celebração das primícias. Então peço que no domingo que vem os irmãos possam vir e trazer um alimento para que a gente possa formar as cestas básicas e ajudar aqueles que necessitam. Amém? Eu sei que a igreja de Aracília tem um coração enorme e sempre tem ajudado e continuará ajudando nesse sentido. Então você é chamado, você na verdade tem o privilégio, é um privilégio poder contribuir, e muito mais ainda contribuir, ajudando a colocar alimento na mesa daquelas pessoas que necessitam, tá bom? Então você é nosso convidado a estar conosco no próximo domingo, às 18h30. Acho que é isso. Se coloque de pé, vamos louvar a Deus com o hino de número 392 com bastante ânimo. Estamos vivos hoje para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Às vezes nos alegramos em ir a uma festa, nos alegramos em estar com os amigos, e isso é muito bom, mas deve haver maior alegria em estar diante do Senhor em culto público para glorificá-lo e exaltá-lo com as nossas vidas. Amém? 392 do cantor cristão. Pensava que fosse
abra sua Bíblia comigo no livro de Colossenses, capítulo de número 3, verso 12 e 13. Na sequência nós vamos dobrar os joelhos, vamos orar a Deus. E depois da oração, os irmãos que queiram dar um testemunho, por gentileza podem avisar as nossas irmãs da portaria, que elas vão nos avisar aqui, aqueles que desejam ter oportunidade, tá bom? E testemunhar. Colossenses capítulo 3, verso 12 diz assim: Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Amém? Louvado seja Deus. Vamos nos ajoelhar e orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, nesse dia, em Tua presença, agradecido a Ti, Senhor, por tudo o que és, tudo o que o Senhor fez, pela obra maravilhosa que o Senhor fez em nossas vidas, nos resgatando pelo Teu Evangelho Santo, pela pessoa bendita do Teu Filho, pelo Teu Espírito que um dia, Senhor, abriu a nossa mente e trabalhou no nosso ser, para que entendêssemos, Senhor, as boas novas de salvação, para que fôssemos tomados, convencidos pelas verdades santas do Seu Santo Evangelho, meu Deus. Obrigado pela essa igreja que se reúne aqui nessa noite. Saíram, Senhor, cada um de seus lares, uns mais perto, outros mais longe, debaixo de chuva, Senhor, talvez passando por inundações, mas estão aqui para Te glorificar e para Te exaltar, para Te bendizer. É bem verdade, Senhor, que nós somos muito fracos e falhos. Toda hora, Senhor, estamos errando contra Ti. Mas nessa hora, Senhor, que o sacrifício de Cristo possa apagar de nós, mais uma vez, todas as falhas. Que o Senhor possa nos perdoar. E que nós possamos encontrar no Seu Santo Evangelho, na pessoa bendita do Teu Espírito, o poder necessário para mudar, para que a nossa vida seja edificada, transformada, semelhante ao caráter do Teu Filho Santo, Senhor Jesus. Nós não podemos cumprir a Tua lei, nós não podemos Te agradar por nós mesmos, é necessária a Tua intervenção. É necessário o Seu agir. Portanto, Pai, abençoe cada alma que se encontra aqui nessa noite, desde a criança recém-nascida ou aquela que está no ventre, até a pessoa de mais idade. O Senhor conhece o profundo, o íntimo do nosso ser. Conhece, Senhor, o quão oscilante muitas vezes é a nossa fé e o quanto nós dependemos de Ti, Senhor.
Nos alcance nessa noite com misericórdia. Nos ensine, Senhor, conforme o texto bíblico que nós lemos, a termos humildade, paciência, mansidão, suportarmos uns aos outros e perdoarmos, Senhor, uns aos outros, porque o Senhor nos perdoou de uma dívida gigantesca, de uma dívida que não tínhamos como pagar. Portanto, nos abençoe com poder, não com bênçãos materiais que são passageiras, mas com o poder transformador que há no Teu Espírito. Abençoe essa reunião, que ela é feita em Teu nome. Nós estamos hoje cumprindo um mandamento da Tua parte, Senhor, que é de cultuarmos a Ti publicamente. Ó meu Deus, aqueles que não estão aqui presentes, o Senhor sabe o motivo, aqueles que talvez estejam desanimados. Ó meu Deus, que se cumpra o texto bíblico, que eles não deixem de congregar, Senhor, que eles não venham deixar de congregar, mas que eles possam ser fortalecidos. Tantas vidas que antes da pandemia estavam aqui conosco e que hoje, Senhor, não estão presentes. O Senhor sabe o motivo, que o Senhor possa alcançar e transformar. Enfim, nessa reunião que fazemos em Teu nome, tudo que falarmos, tudo que pensarmos, da forma como agirmos, possa glorificar o Teu nome. Que o Senhor seja exaltado, que Teu poder esteja sobre nós e que saiamos daqui edificados e tendo a certeza de que cultuamos a Ti com todo o nosso ser, com todo o nosso melhor, que as distrações, as dificuldades, os intempéries, Senhor, da vida que nós passamos durante a semana, as preocupações que virão durante a semana, na segunda-feira, elas possam ficar lá fora, que o nosso olhar muitas vezes para as fraquezas do próximo possa ficar lá fora, e que aqui seja um momento de comunhão, de partilhar de Cristo, da mesa da comunhão contigo, Senhor. Sê conosco e nos encha de Ti. É a nossa oração nessa noite, em Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, todos devem ter recebido o seu informativo. Portanto, eu peço que você abra gentilmente o seu informativo na página de número 5. Na página de número 5, tem a pergunta e a resposta de número 51, certo? E aí, depois do Catecismo de Heidelberg, a pergunta de número 51, as crianças terão a oportunidade para louvar. Diz assim, Catecismo de Heidelberg, pergunta de número 51. Que benefício tem para nós esta glória de Cristo, que é o nosso cabeça? Que benefício tem para nós esta glória de Cristo, o nosso cabeça? Vamos responder no 3 juntos? 1, 2, 3. Primeiro, pelo seu Espírito Santo, Ele derrama sobre nós, seus membros, os dons celestiais. Segundo, pelo seu poder, Ele nos defende e preserva de todos os inimigos. Amém? Então, primeiro, pelo seu Espírito, Ele derrama sobre nós, que somos os seus membros, os dons celestiais. E depois, Ele ainda, como se não bastasse, pelo seu poder, Ele nos preserva de todos os nossos inimigos. Olha que bênção, um Deus que vem, intervém em nossa vida e derrama sobre nós o seu Espírito, derrama sobre nós dons, e como se não bastasse, esse mesmo Deus nos protege dos nossos inimigos. Que bênção é poder servir a Cristo. Esses são mais um dos benefícios que aqueles que são seus membros, que servem a Cristo, gozam em ter comunhão com Ele. Amém? Vamos agora ouvir as crianças louvarem. Logo após as crianças, nossa irmã Rafaela terá a oportunidade para testemunhar. E depois nós vamos para o momento da contribuição.
Paz de Deus com os irmãos. É fácil de entender, tão claro como a luz. Em meu lugar, para me salvar, Jesus morreu na cruz. É crer só nele agora, de todo o coração. Criança sem demora, aceitai a salvação. É fácil de entender, tão claro como a luz. Em meu lugar, para me salvar, Jesus morreu na cruz. É crer só nele agora, de todo o coração. Criança sem demora, aceitai a salvação. Paz de Deus com os irmãos. Então eu vou testemunhar. Eu peço agora que vocês orem pela minha avó, que quebrou o pé e o tendão. Então eu peço que vocês oram. Então eu lembrei de um salmo. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhagens não murcham, e tudo que ele faz é bem sucedido. Vai falar alguma coisa? Amém. Irmãos, outro dia o Felipe também vai testemunhar, tá bom? Mas a Rafaela bem lembrou, irmãos, o pedido de oração em favor da minha sogra, né? Que ela tomou um tombo em casa. A gente fez há 2 semanas, mais ou menos. 2 semanas a gente fez uma festinha de aniversário para o Felipe lá entre nós, família, e ela estava decorando. E no quintal da minha casa tem um degrauzinho assim, pequenininho. E ela tropeçou naquele degrau e ouvi um barulho de cadeira. A hora que eu fui ver, ela estava no chão. E aparentemente parecia apenas um tombo, né? E levei ela no médico, fez o raio-x. E aí depois, um pouco mais tarde, por conta das dores, ela voltou no médico. O médico falou que tinha tido problema ali no osso, que ia precisar fazer cirurgia de urgência, colocar pino. E ela fez a cirurgia e agora passa bem. Mas eu reforço o pedido da Rafaela, que os irmãos continuem orando em favor da minha sogra. Amém? Deus abençoe a Rafaela, em nome de Jesus. Irmãos, vamos agora colaborar. E aí, eu quero, enquanto os irmãos vão se preparando aí para nós louvarmos e colaborarmos, quero dizer para os irmãos que a gente tem um propósito. Conversamos em reunião ministerial com os irmãos, e a gente tem um propósito, irmãos, de fazer uma pequena obra aqui na igreja, e essa obra vai ser de colocar ali um telhado semelhante a esse, né, que a gente tem nesse corredor, ficou um telhado muito bom. A nossa ideia é poder colocar um telhado também desse outro lado aqui da igreja. Aqueles irmãos que estiveram presentes aqui no dia 31, viu que foi uma bênção o culto, a confraternização também, mas que por conta da chuva nós precisamos no dia colocar todas as cadeiras ali na frente, ficou bem apertadinho, né? Sendo que se nós tivéssemos aqui essa lateral também coberta, nós também poderíamos utilizar aqui para os nossos encontros. Então a gente tem esse propósito de poder
arrecadar fundo, dinheiro, né? Verba, para que a gente possa fazer aqui a cobertura dessa lateral da igreja e também resolver um problema crônico que nós temos há anos, que é de vazamento no banheiro feminino, que nós temos também um vazamento bem grande. Portanto, eu queria fazer um apelo aqui de púlpito aos irmãos, aqueles irmãos que puderem colaborar, seja no particular, queiram de repente procurar a irmã Pamela, procurar o irmão Jean e dar uma verba específica para ajudar nesse propósito, ou aquele que queira trazer aqui no Gasofilácia a sua oferta para nos ajudar, irmãos, nós estaremos profundamente gratos. Nós temos essa missão, esse propósito. Recentemente nós compramos alguns equipamentos novos para a igreja, inclusive o projetor que havia queimado. Um projetor desse custa em torno de R$6.000, né? Então é uma verba que nós precisamos dispor, né, para poder ter aí o projetor, e nós precisamos muito da ajuda dos irmãos, para que nós possamos então arrecadar verba para poder fazer essa cobertura, ficar bem bonitinha, para que quem sabe no dia 31 desse ano, né, fique melhor, né, para a gente poder dispor aí e fazer a nossa confraternização de final de ano, tá bom? Conto com a generosidade dos irmãos. Os irmãos sempre são muito generosos, e eu tenho certeza que serão também mais uma vez, amém? Vamos colaborar? Ao final, eu vou pedir para que a nossa irmã Marli venha fazer uma oração de agradecimento, e depois o grupo de louvor já terá a oportunidade. Soar da canção, primeiro as irmãs, depois os irmãos. Paz Deus, todos os irmãos. Oremos. Soberano Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, pela graça que nos alcançou, pelo amor que o Senhor tem por nós, Pai. E agora, Senhor, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de estar ofertando na sua casa, Senhor, que os seus servos estejam abrindo seus corações, Senhor, para poder ofertar a cada dia mais e mais, Pai. Só o Senhor sabe as necessidades que nós temos, que a igreja tem, e que o Senhor venha abençoar a cada um, Pai, abrindo seus corações,
abrindo portas de emprego e que eles possam ser mais solidários com a sua casa, Pai. Que o Senhor esteja abençoando a cada um de maneira sobrenatural, Pai. É o que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Que Deus receba a nossa oferta, a nossa adoração. Aqueles que puderem, se coloquem de pé. Nós vamos continuar ofertando a Deus uma adoração, um louvor, olhando o que Ele tem feito por nós, tá? Olhando quem Ele é e o que Ele fez por nós. Essa música que cantamos agora, nós já cantamos algumas vezes e eu sei que os irmãos já começaram a conhecer. Ela faz várias perguntas, mas o foco é a gente poder contemplar um pouco mais quem Deus é. Nunca o conheceremos de maneira completa, porque Ele é insondável. O apóstolo Paulo diz isso. Mas não é porque nós nunca o conheceremos que temos que usar como desculpa para não nos debruçarmos e tentarmos entender e fazer o que Ele gosta, o que Ele quer de mim, o que Ele quer de você. Então que você contemple a Deus, não só em palavras ou em uma visão, mas nas suas atitudes. Quando nós contemplamos a Deus, irmãos, vemos quem Ele é, o que Ele fez. É impossível nós não termos uma fome e uma sede dEle, uma fome de escutar a sua voz, uma sede de conhecê-lo mais e mais. E nós vamos cantar que estamos reunidos aqui com fome e com a sede, não aquela fome e aquela sede material, embora você talvez possa até estar, mas a fome e a sede de conhecer quem Ele realmente é, de agradá-lo. Isso é o que tem faltado, irmãos. Isso é o que Deus espera de nós. Um povo de fome, como Ele mesmo diz, bem-aventurado que tem fome, sede de justiça. Amém? Que Ele seja o que nos sacia. Amém? E nada mais. Nós também vamos cantar e convidar-nos uns aos outros a virmos adorar a Ele. Um hino maravilhoso que diz: vem, é agora a hora da adoração. Agora é a hora que você pode adorá-lo voluntariamente. Haverá um dia, irmãos, que não haverá um ser nessa terra que não vai o adorá-lo. E não vai ser por escolha ou não, mas as pessoas irão vê-lo. E diz que joelho algum estará de pé, aguentará ficar sem se prostrar. Imagine quem Deus é. Imagine Ele se revelando e o dia está próximo. Então aproveite, adore a Ele. Agora é a hora. Amém? Cada grão, em
Ó, vem
Amém. Glórias ao nosso Deus. Glórias a Deus. Amém, graças a Deus. Os irmãos podem se assentar. Como diz o salmista, bom é render graças ao Senhor, né? Graças a Deus. Nós hoje vamos meditar um texto bíblico que está em Mateus, capítulo de número 18. Nós vamos ler do verso 23 até o verso de número 35. Antes de lermos, eu quero falar um pouquinho com as crianças. As crianças que estão aqui hoje, Samuel, Rafaela, Felipe, Natan, Benjamin. Alguma vez já aconteceu com vocês, de vocês terem brigado com um amiguinho porque ele pegou um brinquedo, hein, Felipe? Porque ele pegou um brinquedo seu, hein, Samuquinha? Já aconteceu da mamãe falar assim, Samuca, faz as pazes. Ou pede desculpa, já aconteceu? Você fazer alguma coisa assim, de repente para a titia Rose, ou para a vovó, ou para a professora, hein, Rafa? E a mãe falar assim, pode pedir desculpa, faz as pazes. Ou por algum motivo você brigar com um amiguinho, e a mamãe falar, pode fazer as pazes com o amiguinho. Não é isso? Pode pedir desculpas. Pois bem, Samuca, aqueles que servem a Cristo como nós sempre devemos estar dispostos a pedir desculpas. Ouviu, Felipe? Sempre está disposto a falar, me desculpa, pois eu estou errado. Esse é uma atitude de pessoas que servem a Cristo. Pedir desculpas, pedir perdão e buscar a reconciliação. Por isso hoje nós vamos falar, irmãos, sobre perdão. Amém? Então, para isso, nós vamos ler, como eu disse, Mateus capítulo 18, dos versos 23 até o verso de número 35. Que diz assim, por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo então prostrou-se diante dele e lhe implorou, tem paciência comigo, eu vou te pagar tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Então, agarrou-o pelo pescoço e começou a sufocá-lo, dizendo, pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e lhe implorou, tenha paciência comigo, eu vou te pagar, eu vou pagar a minha dívida. Mas ele não quis. Antes, saiu, mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor, o rei, tudo o que havia acontecido. Então, o senhor chamou o servo e disse, servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você?
irado, seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Cristo conclui dizendo: assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Amém? Senhor nosso Deus, mais uma vez, agora intercedendo a Ti em favor da Tua palavra que foi lida e que nesse momento, Senhor, será exposta, e nós rogamos a atuação do Teu Espírito nesse processo, rogamos que o Teu Espírito, Senhor, possa falar aos nossos corações, pois nós dependemos da atuação poderosa do Senhor, nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo, nos fazendo caminhar segundo a Sua vontade, a fim de agradar o Teu coração, a fim de que nós possamos alcançar sabedoria, graça e santidade da Tua parte. Portanto, fale conosco, Senhor, transforme o nosso ser nessa noite, que, Senhor, tudo aquilo que não provém da Tua parte, os nossos procedimentos, a nossa forma de pensar, seja reformada, seja renovada pela Tua palavra poderosa, Senhor, na dependência do Teu Espírito. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, o Evangelho de Mateus, ele se propõe a contar a biografia de Cristo de uma perspectiva da chegada do rei. O que eu quero dizer com isso? Toda a nação de Judá, toda a nação de Israel, melhor dizendo, os irmãos sabem que eles tinham a expectativa de que o Messias chegasse. E esse Messias era o rei prometido. Aquele rei queria novamente restabelecer o trono à nação de Israel. Eles tinham essa expectativa. E de repente o Messias vem, mas o Messias vem para inaugurar um reino que não é desta terra. Portanto, muitos dos israelitas não entenderam isso. E Mateus, que também é conhecido como Levi, ele se propõe a escrever mostrando para os judeus, sejam eles judeus de Israel, ou sejam eles judeus que viviam no mundo grego, dizendo que Cristo era esse rei, que Cristo é esse rei. Tanto você vai ver, se você ler todo o livro de Mateus, você vai ler a citação de várias profecias por Mateus, profecias que se cumprem em Cristo Jesus, profecias a respeito do Messias, que se cumprem em Cristo Jesus. E toda a linguagem do livro de Mateus vai falar um pouquinho sobre isso, sobre o rei e sobre o reino. Por isso, irmãos, Jesus ele vai começar essa parábola respondendo uma pergunta de Pedro, e ele vai dizer: por isso o reino de Deus é comparado. Ele vai falar sobre isso. Por isso o reino de Deus é comparado a, e vai contar uma parábola. O interessante é que no contexto desse capítulo de Mateus 18, Jesus está falando sobre pecado. Ele vai falar sobre o pecado cometido de um irmão, como ele deve ser tratado. Ele vai falar sobre a forma radical como aquele que serve a Cristo e que pertence ao reino de Deus deve tratar o seu próprio pecado, a ponto de dizer: olha, se tem um pecado, se o teu olho te faz escandalizar, retire-o, arranque e lance fora, porque é melhor você entrar no reino cego do que com os 2 olhos ser jogado no inferno. E ele vai falar dessa perspectiva. E ele vai falar, ele vai dizer, em dado momento, que aqueles que fazem parte do reino de Deus devem estar dispostos a perdoar. Como nós falamos hoje aqui com as crianças. Aquele que serve a Deus, que faz parte do reino, tem que estar disposto a perdoar. E é interessante que o que introduz essa parábola do credor incompassivo é uma pergunta de Pedro, que todos aqui conhecem.
Porque quando Cristo diz assim, olha, vocês devem perdoar o seu próximo, o apóstolo Pedro, que ainda não era apóstolo, era discípulo, ele vai dizer assim, mas Senhor, até quando que eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Não é isso? Interessante, porque esta fala de Pedro, ela se reveste de certa moralidade e misericórdia. Por quê? Porque naquele tempo os rabinos judeus ensinavam que se uma pessoa fosse te pedir perdão em um dia, você poderia perdoá-la até 3 vezes. E que se passasse de 3 vezes, você já não tinha mais a premissa, né? Ou a responsabilidade de perdoar. Mas Pedro, ele vai além. Ele quer surpreender a Cristo. Então, quando ele responde a Cristo, ele fala assim, Senhor, até 7, até o dobro do que os rabinos ensinam. E Cristo vai virar para Pedro e vai falar assim, Pedro, você não sabe de nada, inocente. Não só até 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, quantas vezes o seu irmão vier arrependido te pedir perdão, você deve perdoar. E então, esta pergunta de Pedro introduz a parábola que Cristo vai contar, a história que Cristo vai contar agora. E ele vai dizer, por isso o reino dos céus, veja, Mateus falando do grande rei, o Messias, e falando do reino desse rei. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando Cristo iniciou essa parábola e começou a contar essa história para aqueles que o ouviam, todos eles entenderam de bate-pronto o que estava se passando. Porque naquela época haviam os reis e haviam os servos dos reis que eram responsáveis por arrecadar os tributos dos súditos do rei. Então havia o rei tinha servos particulares que eram responsáveis por fazer a intermediação do pagamento do tributo. Parecido com o que Mateus era antes de servir a Cristo. Alguém que ficava na coletoria, pegando o tributo e pagando ao imperador romano. Então todos eles, quando Cristo começou essa história dizendo, olha, a parábola, o reino dos céus é comparado a um rei que deseja acertar conta com os seus servos, todos eles entenderam que era alguém que ia ter que estar diante do rei para prestar contas financeiras de uma dívida. E aí, o primeiro personagem que aparece nessa prestação de contas do rei, dos seus servos, é um servo que devia, como diz aí no verso 24, uma enormidade quantidade de prata. Algumas traduções vão dizer que devia mais de 1.000 talentos de prata. Quem tem essa tradução aí? Talentos de prata. 10.000, não é isso? 10.000 talentos de prata. Um comentarista, comentando esse texto, ele diz que se fosse converter na moeda atual, Neide, seria aproximadamente mais de $1 bilhão a dívida desse servo. Se você converter 10.000 talentos de prata para a moeda atual. Mais de 1 bilhão. Veja que aquilo soou engraçado para os discípulos e talvez eles tenham rido com a situação, porque em sã consciência, que rei que permitiria um servo lhe dever 1 bilhão? E que servo chegaria ao ponto de dever tanto ao rei se esse servo, porventura, não tivesse de alguma maneira desviado o recurso? Então perceba que a dívida desse servo é uma dívida enorme. Na verdade é uma dívida impagável, que não tem como pagar. $1 bilhão. Ele ia... E é interessante porque ele diz assim, tem misericórdia de mim. Não é isso que ele vai dizer aí? O servo prostrou-se diante do rei e falou, tem misericórdia de mim, que eu vou te pagar tudo. Porque na prestação de contas, Jean, o rei disse assim, então tá bom, você não tem como pagar? Então você vai ser vendido, sua família vai ser vendido como escravo,
E se eles fossem vendidos como escravos, eles iam trabalhar a vida inteira e ainda não iriam conseguir pagar a dívida. E ele se prostra diante do rei e fala: rei, tem misericórdia, eu vou te pagar tudo. E ele não ia ter condições de pagar. Agora veja a atitude do rei no reino dos céus. A atitude do rei, o grande rei, no reino dos céus. Verso de número 27. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Irmãos, o grande rei assumiu aquela dívida como perda. Mais de $1 bilhão, uma dívida gigantesca. Aquele rei perdoou o servo e deixou ir. E falou: você pode ir. Não vai precisar vender a sua família, não vai precisar vender os seus filhos como escravo, porque eu tive compaixão de você. Por misericórdia minha. Então você pode ir. E eu te perdoo. Amados, nesta parábola do reino dos céus, o rei é Deus. Quando se fala do reino dos céus, Mateus está falando, ele está comparando esse rei que chama para prestar contas o próprio Deus. E os seus servos somos nós, que estamos diante dele agora para prestar conta, não de dívida financeira, mas de pecados. Aliás, na linguagem hebraica, eles muitas vezes traduziam o pecado como se a pessoa tivesse contraído uma dívida diante de Deus. E esse devedor de $1 bilhão, irmãos, uma dívida impagável, imensurável, sou eu e você. E esse rei chega diante de nós e fala assim: olha, você está perdoado. Seu escrito de dívida, como diz o apóstolo Paulo, foi cravado naquela cruz. O escrito de dívida que havia contra nós, vai dizer Paulo, foi cravado naquela cruz. Ele diz assim: o grande rei assume a dívida, assume o prejuízo, ele próprio, com a sua vida, para que eu e você pudéssemos ter as nossas pecados impagáveis, intermináveis, perdoados. Perdoados. Mas veja, irmãos, que aquele servo que foi perdoado, o texto vai continuar e vai dizer no verso 28, acompanhem comigo. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, ou seja, alguém que trabalhava junto com ele, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Aquele que acabou de ser perdoado, Renatão, saiu da presença do rei, foi perdoado, e imagina, irmãos, o alívio de ter sido perdoado de uma dívida de mais de $1 bilhão, uma dívida que era imperdoável. Sua família ia ser lançada na prisão, resto da vida aprisionado. Ele deve ter saído aliviado, não foi? Ufa, minha dívida foi perdoada. Mas no caminho, ele encontra um conservo que lhe deve. E esse conservo lhe deve 100 denários. Se fosse convertido na moeda atual, 100 denários daria mais ou menos uma dívida aí de um trabalhador comum de aproximadamente 3 meses. O salário de 3 meses de um trabalhador comum. Uma dívida pagável, né? Pagável, vou pagar. Parcela lá em 60 vezes. Mas pagável. O servo, quando encontra aquele conservo, lembra que ele deve dinheiro. Esse servo que acabou de ser perdoado de uma dívida impagável. E ele pega aquele conservo pelo pescoço
e balança ele e fala assim: você vai me pagar o que você me deve. O que o conservo faz? E é engraçado, Jean, porque o apelo do conservo é igualzinho do servo. Igualzinho, é idêntico. O conservo vai se prostrar diante daquele servo para qual ele devia dinheiro, irmão Silas, e vai falar assim: tem misericórdia de mim que eu vou te pagar. Diz aí, verso 29, então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Mas o servo, ele agiu com misericórdia? Como rei, um rei nobre e santo. Foi assim que o servo agiu? Não. Diz aí, ó, o verso de número 30, mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Lançou ele na prisão. Irmãos, você já viu alguém dentro da prisão trabalhar e conseguir pagar a dívida estando preso? Não. Ele ia ficar preso para o resto da vida, irmãos. É isso que ia acontecer. Ele ia ficar preso o resto da vida. O resto da vida. O camarada que acabou de ser perdoado de mais de 1 bilhão de dólares, agora não quer perdoar lá 10 mil reais, que seja. Mas nessa história, existem testemunhas de como rei age, de como servo age e de como conservo age. Aquele servo, o Alexandre, ele estava sufocando o conservo e ele imaginou que ninguém estivesse vendo aquela cena, que ninguém estivesse testemunhando. Mas aí é que a gente se engana. Aí é que a gente se engana. Diz o verso de número 31, que quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Talvez o servo tenha pensado assim: meus amigos são caguetas. Mas na verdade eles estavam testemunhando. E quando eles viram aquilo, porque olha só, a testemunha aqui, Pamela, ela vê o que o rei fez para o servo e ela vê o que o servo fez para o conservo no reino dos céus. Vê a história toda. E baseado na justiça do que o rei fez com o servo, então aquelas testemunhas vão ao rei e diz: rei, aquele servo lançou um conservo que devia 100 denários na prisão. O rei, né? Justo, misericordioso, mas um rei de justiça. O que ele faz? Manda chamar o servo aqui, eu quero falar com ele de novo. Não é isso? Então, verso 32. O Senhor chamou o servo e disse: servo mau. Olha, irmãos, o que o rei vai chamar aquele servo? Aquele servo, quando ele se mostra implacável em relação à dívida do seu conservo, o rei o chama de mau, de uma pessoa má. Presta atenção. Quando o rei que perdoou o servo vê que aquele servo não perdoou o conservo, o rei o chama de mau. O rei está chamando de mau. O rei
o chama de mal. Então o seu senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Sabe o que Jesus está ensinando aqui? Para Pedro, que fez a pergunta, e para os discípulos que estão ouvindo, como que funciona no reino dos céus? Ele está dizendo o seguinte: olha, vocês não podem agir como esse servo. Vocês não devem agir como esse servo. Porque se vocês agirem como esse servo, o rei vai pegar vocês. O rei não vai deixar passar. Ele está dizendo: você que foi perdoado de uma dívida, você agora tem o dever de perdoar aquele que te deve. Percebe que o servo, ele era um devedor, mas ele também era um credor. O rei era só credor, devedor não. Mas o servo era devedor e é credor, porque no reino dos céus todos nós somos devedores e também somos em algum momento credores. Mas o que o rei está ensinando é que no reino dos céus, aquele que teve a sua dívida perdoada, que sabe que é devedor, também deve perdoar aquele que te deve. Por isso, irmãos, que no reino de Deus, se nós quisermos ser perdoados, nós devemos perdoar. Se nós quisermos ser perdoados, nós devemos perdoar. É isso que as Sagradas Escrituras estão nos ensinando. Se não do contrário, irmãos, nós seremos servos maus. E aí sabe o que vai acontecer com o servo mau? Sabe o que vai acontecer? Ele não vai ficar na presença do rei. O rei vai chamar ele e vai falar assim: você é um servo mau. E irado. É o que Cristo está dizendo aqui, ó. Verso de número 34. Irado, seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Ele não só foi preso, Renato. Ele foi entregue para ser torturado, até que pagasse tudo o que devia. Aquele cara ia pagar tudo o que devia quando? Quando? Nunca. Esse camarada que não ia ter como pagar nunca, ia ser torturado, era eu e você. E que o rei graciosamente fala: ó, sua dívida foi apagada. Só que o rei deseja que os seus súditos andem conforme o rei. Da mesma maneira que o rei perdoou, os seus súditos devem perdoar, os seus servos devem perdoar. Ou seja, olha que na mesma intensidade, olha como o rei ele é justo, Neide. Na mesma intensidade que o rei ele é capaz de perdoar uma dívida astronômica, o rei é capaz de, irado, torturar aquele servo. Pela atitude do servo, ele é capaz de perdoar, mas ele é capaz de lançar aquele servo para ser torturado até o fim da sua vida. Da mesma maneira que ele pode exercer compaixão, ele pode exercer ira. E aí Jesus conclui o texto sagrado, essa parábola, dizendo assim. Ele vira para os discípulos e fala para os discípulos assim: assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de você não perdoar de coração seu irmão. Olha aí. Assim também meu Pai Celestial fará, se você não perdoar de coração seu irmão.
Veja que um Deus de tanta compaixão e misericórdia não pode aceitar como súdito do seu reino pessoas destituídas de compaixão e misericórdia. Um Deus que dispensa misericórdia e compaixão não pode aceitar no seu reino, no reino dos céus, pessoas destituídas de compaixão e misericórdia. É uma premissa do reino. Se o rei tem compaixão e misericórdia, ele quer que os seus súditos tenham compaixão e misericórdia. Mas, irmãos, quantas vezes nós agimos como servo, como um servo mau? Quantas vezes, irmãos? Faz uma recapitulação aí na sua vida. Quantas vezes nós agimos como servo mau? Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes nós queremos fazer justiça contra o nosso próximo, porque ele é um devedor? Verdade, mas nós também fomos e somos. E nos esquecemos daquilo que Cristo fez por nós, daquilo que Deus fez por nós, e nos revestimos de direito, como aquele servo mau, esquecendo do que Cristo fez por nós, só olhando para o que o nosso irmão fez para nós, e pega o irmão pelo pescoço e fala assim: isso é meu direito, ele não podia ter feito isso comigo. Que direito nós temos? Que direito nós temos? Que direito nós temos de padecer na cadeia? Esse é o nosso direito. Por causa da nossa dívida. Porque aí, Renato, a gente tem uma escolha. Ou a gente se reveste de justiça própria, porque nós, seres humanos caídos, nós temos tendência a ser como o servo mau. A exercer juízo a nosso favor. Contra, não. Contra a gente quer misericórdia. Misericórdia quero. Mas quando é com o próximo, a gente quer exercer juízo. Justiça própria, se revestir de moralidade e cobrar. Só que aí nós temos uma escolha. Quando nós fazemos isso, Deus olha para nós e fala assim: ok, dessa maneira também eu vou agir com você. É assim. É assim que funciona. Mas nós, em nossas dificuldades, agimos como servo mau. Agimos como servo mau. É uma tendência em nós. Enquanto você vê a natureza de Deus, uma natureza misericordiosa e uma capacidade ilimitada de perdão, você vê do outro lado a sua criação caída, o servo mau, querendo fazer justiça com o próximo por causa de merrequinha em vista do que foi perdoado. Por isso, irmãos, aqueles que fazem parte do reino, que é essa parábola que Jesus contou, eles devem entender que no reino eles servem um grande rei. E que esse rei, invariavelmente, perdoa muito mais do que jamais eles poderão perdoar o seu colega súdito. Eu jamais poderei perdoar uma dívida do Renato mais do que aquilo que o rei a qual eu pertenço me perdoou. Estou saindo no lucro. E invariavelmente, irmãos, eu nunca vou conseguir perdoar o meu próximo mais do que jamais durante toda a minha vida Cristo me perdoou. Portanto, não perdoar exclui o indivíduo do reino, cujo padrão é perdoar. O reino de Deus, aqui que Cristo está falando, no meu reino, o padrão é perdoar. E se você não perdoa, você está excluído. Simples assim.
Não existe alguém que só recebe o perdão de Deus e não perdoa o próximo. No reino de Deus não existe. Não existe. Não existe alguém que só recebe perdão. Esse é o padrão que Cristo está falando. No meu reino, na minha comunidade, na minha igreja santa, não existe pessoas que só receberam perdão e que não perdoam. O servo era um súdito, irmãos. O servo era um súdito que, ao invés de lembrar o quanto foi perdoado, ter gravado na memória o quanto foi perdoado e pensar o quanto foi perdoado, na hora de tratar com o servo, ele logo se esqueceu. Porque nós somos assim. Porque quando nós estamos, Alexandre, irado e sedento por justiça própria, nós nos esquecemos daquilo que Cristo nos perdoou. E queremos logo correr, como diz o provérbio, pés que correm para derramar sangue. Quando ele foi perdoado, ele deveria agir com graça com o seu servo, mas ele decidiu exercer justiça própria. Por isso, que a força do Evangelho na nossa vida deve ser nos lembrar de onde Cristo nos tirou. O que Cristo fez por nós? Do que nós merecíamos. Essa iluminação do Evangelho, esse entendimento do Evangelho, essa concepção de quanto nós éramos devedores, deve ser a força motriz da nossa vida espiritual. Para nós perdoarmos. Para nós vivermos uma vida no reino de Deus, propensos a perdoar. Só a força do Evangelho, só alguém que entende o quanto foi perdoado, é capaz também de abrir o coração para perdoar. Senão a pessoa não faz. Senão a pessoa não vai fazer. Senão não vai perdoar. Não vai. Mas quando ela se lembra do que o rei fez por ela, ela fala, eu não tenho condições de requerer do meu irmão 100 denários. Não posso fazer isso. Não posso. O rei agiu tão graciosamente, porque o amor de Cristo nos constrange, é o que o apóstolo Paulo diz. A pessoa se sente tão constrangida pelo que Deus fez por ela, que ela fala, eu não posso fazer isso com o irmão. Não posso agir desse jeito com o irmão. O servo havia se esquecido, não estava gravado no coração dele o Evangelho. Não estava gravado no coração dele o que o grande rei fez por ele. Ele se esqueceu, ou talvez, quando pediu perdão, não tivesse se arrependido o suficiente, a ponto de entender que aquilo foi importante para a sua vida. Sabe o que nos faz cobrar justiça contra as outras pessoas? Sabe o que nos faz? Esquecer do que Cristo fez por nós. Isso nos leva a cobrar ao nosso próximo uma dívida. Esquecer o que Cristo fez por nós. Esquecer o que Cristo fez por nós nos leva a cobrar o nosso irmão, a querer exercer justiça própria. Eu quero te fazer uma pergunta. Você que está aqui nessa noite, você é um servo mau? Pensa aí com você. Você é um servo mau? Você tem dificuldades para perdoar? Tem alguma pessoa pela qual você tem agarrado pelo pescoço dentro do seu coração? Tem sufocado a fim de que a pessoa pague para você o que deve para você? Tem. Faz uma autoanálise aí no seu coração. Tem alguém que você, dentro do seu coração, você agarra pelo pescoço. Você até não fala, está em oculto.
mas você quer agarrar pelo pescoço e falar, eu vou te pegar e te esmagar. E Cristo está falando, se você esmagar ele, eu vou te esmagar. Pense você, porque se você é essa pessoa, hoje é uma ótima oportunidade de chegar ao arrependimento diante do rei. Falar, rei, mais uma vez me perdoe e me ajuda aí. Planta no meu coração e na minha memória a tua verdade. Eu sou teu súdito, pertenço ao teu reino. Talvez você diga assim, mas pastor, tudo beleza, tudo resolvido, perfeito, tudo tranquilo. Mas você sabia, Renato, que nos dias atuais, irmão Silas, existem pessoas que, por exemplo, elas precisam perdoar a igreja? Sabia disso? Hoje em dia, espero que não seja o seu caso, mas se for, hoje a palavra é para você. Existem pessoas que precisam perdoar a igreja. Tem pessoas que mantêm o pescoço da igreja sobre a palma das suas mãos. Talvez porque criaram uma falsa expectativa da igreja de que a igreja é o céu. A igreja não é o céu, irmãos. A igreja não é o céu, eu não sou Jesus Cristo. Você não é Jesus Cristo. Nós ainda não fomos inteiramente transformados, libertos do ambiente de pecado, da natureza pecaminosa. Mas existem pessoas que precisam talvez perdoar a igreja, talvez porque sofreu uma mágoa passada, talvez porque sofreu uma mágoa ministerial, talvez porque sofreu uma mágoa com relação ao pastor, talvez porque em algum momento a igreja, que é falha, deixou de dar a assistência que deveria, e isso está dentro do coração. Se você está nessa condição, meu querido, você precisa perdoar a igreja. Porque a igreja é a noiva de Cristo. Deus, presta atenção nisso, Deus nos coloca na igreja para exercitar em nós o amor que há nele pela igreja. Como que Cristo amou a igreja? Cristo amou a igreja, sendo que 12 discípulos, um dele traidor, um negou, outros abandonaram, e Cristo ainda amou. Antes e depois da crucificação, e ainda eles vão, porque eu vou voltar para buscar vocês. Só que a gente vem na igreja, em vez da gente aprender com o amor de Cristo, não, a gente quer que seja tudo perfeito, que as pessoas nos tratem da melhor maneira, de que a gente não pode ter frustração na igreja, porque a igreja tem que ser o céu. Igreja não é o céu, e Deus nos coloca aqui, irmãos, para nos treinar os valores do reino, para nos ensinar a ser como o caráter de Cristo, a principalmente perdoar quando aqui alguém nos dever algo. Tire a expectativa de que a igreja é o céu. A igreja não é o céu. A igreja tem uma série de problemas. E nós devemos estar prontos para perdoar a igreja, porque eu pertenço à igreja. A igreja é cheia de defeitos, sim, mas eu estou nela, é com ela que eu vou subir. É ela que Cristo vem buscar. Eu estou nela. É nela que o amor de Cristo é aperfeiçoado em mim. É nela que Cristo me ensina a perdoar. E que muitas vezes talvez eu possa experimentar como Cristo experimentou a humilhação, ser negado e até ser maltratado. Mas é nela que eu vou subir para o céu. Por isso o chamado de Cristo para nós nessa noite, irmãos, é para que nós aprendamos a perdoar. Se nós fazemos parte do reino, limpe seu coração. Talvez você diga assim, mas pastor, é tão difícil perdoar aquilo que passou. Irmãos, dobre o seu joelho. Você tem o mestre do perdão ao seu lado.
Se tem alguém que sabe perdoar, esse é o seu Deus. Você não é servo dele? Você não serve a esse Deus? Você não carrega o Espírito Santo de Deus? Então você tem em Cristo a habilidade para perdoar. Levando em mente sempre aquilo que Deus fez por você. Sempre aquilo que Deus fez por nós. Em nome de Jesus, irmão, se você está aqui e você sofreu algum trauma do passado na igreja, é hora de deixar para trás. Deixe para trás. Deixe para trás, porque isso vai te aprisionar. Isso vai te aprisionar e isso coloca a sua salvação em risco. Isso coloca a sua salvação em risco. Deixa isso para trás. Cristo te perdoa de muito mais, muito mais, muito mais, muito mais do que você precisa perdoar. Amém? Vamos louvar a Deus com o hino de número 396, né? Senhor, obrigado pela tua palavra e nos ensina nessa noite, Santo Espírito, a verdadeiramente praticarmos o perdão, que é um valor do reino. Nos ensina, grava em nós a verdade do Evangelho, a nossa condição caída, de onde o Senhor nos tirou, o que o Senhor fez por nós, qual devia ser o nosso futuro. E baseado nisso, nos ensina a ter uma mentalidade perdoadora, porque no reino de Deus, aqueles que pertencem ao reino, são pessoas que sabem perdoar. Portanto, nos ajude. Livre, Senhor, os nossos corações de toda a mágoa passada, de tudo aquilo que não provém de Ti. Talvez traumas que nós tivemos em família, talvez, Senhor, traumas que nós tivemos, Senhor, na igreja, na nossa vida espiritual, com as pessoas que passaram pela nossa vida. Tenha misericórdia, porque todos nós, de certa maneira, somos devedores e somos credores. E quando alguém nos dever algo, nós devemos nos lembrar de que um dia nós também fomos perdoados, nós também devíamos. Tenha misericórdia. Plante em nós nessa noite, Santo Espírito, e transforme o nosso ser, para que nós possamos ser chamados de teus filhos, porque aquele que tem os mandamentos de Cristo e os guarda, verdadeiramente esse é o que te ama. Nos ensina nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Se coloque de pé aquele que puder. 396 do Cantor Cristão. Tão certo andei e perdido parei, longe, longe do agora o sangue não cobre pecado. Foi na cruz
Amém. Glória a Deus. Crianças, Felipe, Samuel, Rafaela, sempre tenham um coração disposto a perdoar, seja quem for. Tá bom? Sempre. Beleza? Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, a graça e a consolação que há no teu amado Espírito, Senhor, esteja com a tua igreja reunida, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Louvado seja Deus. Amém e amém. Deus abençoe a todos.